Chegamos então ao último mês do ano, um período que nos convida a olhar para trás, revisitar a nossa jornada. Cada conquista, cada obstáculo, cada aprendizado que vivemos até aqui nos moldou, foi importante para a gente, né? E agora, diante de um novo ciclo, temos a oportunidade de transformar as nossas reflexões em um combustível para um ano novo mais leve, né? Que 2025 seja mais sábio, mais alinhado com quem realmente queremos ser. Mas como fazer isso? Como não levar para 2025 aquilo que a gente não quer mais, né? Como aprender com as lições que ficaram no ano que se passou. Esse episódio será dedicado a te ajudar nesses pontos, com práticas e reflexões da psicologia para um fim de ano mais leve e mais realizado. Bora lá? Olá, tudo bem com você? Eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora e você está ouvindo o nosso podcast que é focado em saúde mental, desenvolvimento pessoal e profissional. Um podcast feito para quem quer crescer, para quem quer se desenvolver. Hoje, vamos fazer uma pausa para refletir sobre tudo que vivemos nos últimos meses. É um convite para olhar para trás e revisitar a nossa jornada, avaliando cada conquista e cada desafio que a gente enfrentou. À medida que o ano chega ao fim, naturalmente a gente já começa a fazer algum balanço, né, do que a gente viveu. Então, você pode pensar numa espécie de diário imaginário, onde cada página está repleta de realizações, também de momentos desafiadores. Todas essas experiências contribuíram para quem nós somos hoje, para quem você é hoje. Esse é o primeiro ponto. Não dá para você terminar um ano focando somente no que deu certo. Ah, esse ano só isso deu certo. Ah, esse ano eu só conquistei isso, né? Ou também só no que deu errado. Nossa, esse ano eu fiz isso, 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 isso e nada deu certo. Né? A gente precisa, de fato, ter uma visão realista. A gente não pode focar em uma coisa só. Embora haja uma tendência em focar no que não conseguimos atingir, eu proponho que a gente mude essa narrativa. Vamos reconhecer e abraçar as conquistas, sejam grandes ou pequenas, perceber que aquilo que não deu certo contribuiu minimamente para a gente aprender, perceber o quanto crescemos, mesmo quando os resultados não foram os esperados. Então, esse é um primeiro ponto desse olhar, dessas lições do ano que se passou. Um outro ponto é a gente encarar essas lições de cada obstáculo, de cada desafio. Quando a gente vive um obstáculo em si, a gente se torna, naquele momento, uma pessoa sendo desafiada. Né? A gente enfrenta um obstáculo, enfrenta um desafio e aquilo vai exigir o desenvolvimento de uma nova habilidade, seja de resiliência, seja de adaptação. E nesse foco de nos desenvolvermos, né, num mundo tão dinâmico, onde a capacidade de nos ajustar é essencial, aprender a lidar com o inesperado, aprender a lidar com as dificuldades, aprender a lidar com os desafios, é muito importante para o próximo ano. Então, mesmo aquelas coisas que para você falar, nossa, aquilo ali foi muito desafiador, não gosto nem de lembrar. Não faça isso. Pense, olha, aquilo foi muito desafiador. Eu me recordo que eu patinei, tive dificuldade nesse ponto, mas eu aprendi isso, isso e isso. Eu levo para o ano que vem isso, isso e isso. Para o ano que vem eu vou reformular as minhas escolhas ou reformular as minhas atitudes nesse ponto. Né? Eu me lembro de uma situação nesse ano de 2024 em que eu precisei ajustar completamente os meus planos. Completamente. É como se eu pegasse um plano e reformulasse ele todo, diante de circunstâncias que saíram completamente do meu controle. Na época foi desafiador. Eu confesso para você que desistir passou pela minha cabeça. Eu fiquei muito desanimada, eu fiquei muito triste. Foi um desafio assim, quem está próximo de mim, minha família, as pessoas que eu amo, sabe que foi bem complicado. Mas quando eu olho para trás, eu vejo, não foi tão importante passar por isso, porque foi nesse momento que eu cresci, que eu aprendi, essa experiência foi importante para mim nesse ponto. E aí a gente já puxa um outro ponto que são as conexões e o apoio emocional, que é um ponto fundamental para a nossa reflexão, o papel das nossas relações, os nossos relacionamentos. Em momentos difíceis, o apoio emocional de amigos, familiares, colegas de trabalho faz uma diferença gigantesca.
Eu agradeço por todas as mãos estendidas a mim nesse ano, né? E eu incentivo você a fazer o mesmo. Cultivar essas conexões é um ato de amor próprio e cuidado com você mesmo. Não adianta você pensar que não precisa de ninguém. Não adianta você pensar que passou por tudo isso sozinho, que não passou. Então é importante você olhar para o ano e falar, tá, quem foram as pessoas importantes para mim esse ano? E de repente até agradecê-las. Eu tenho isso como prática ao final de cada ano. Eu faço uma lista das pessoas que foram muito relevantes para mim e mando uma mensagem para essas pessoas. Falo, fulano, tudo bem? Quero marcar que esse ano você foi muito relevante para mim. A gente passou por isso, isso e isso. E isso foi muito importante. Porque a pessoa também precisa desse feedback. É um reconhecimento para ela, né? Então, e como que a gente... Eu falei aqui de pontos que são bem importantes, como não lidar... não olhar só para o ponto positivo ou negativo, olhar para tudo, porque tudo tem aprendizado, as lições, os desafios, encarar como desenvolvimento de habilidades e as conexões e o apoio de familiares, de amigos, de pessoas que são mega importantes, né? Então, esse é o prisma principal, esse é o primeiro passo. Eu estou aqui fazendo uma reflexão de ano novo, uma reflexão do que se foi e do que virá. Eu vou passar por esses 3 principais pontos, né? E como que você se prepara para o ano que vai vir? Ao final de cada ano, a gente se sente assim, com uma certa necessidade de conclusão também, né? Assim, de deixar para trás algumas pendências e começar o ano com a sensação de renovação, né? De recomeço. E do ponto de vista psicológico, existem certas pendências que, se não resolvidas, vão impactar negativamente nosso bem-estar, nosso desenvolvimento pessoal, nossa saúde mental como um todo. E a seguir, eu elenquei aqui uma lista de sugestões para você considerar, deixar para trás antes de começar o ano novo. Então, é literalmente assim, ó, coisas que eu quero resolver, deixar para trás, né? E não levar para 2025. Vamos lá? Tá pronto? Primeiro, rancores e mágoas. Então, carregar ressentimento pode ser um peso emocional gigante. Trabalhar o perdão, mesmo que no seu espaço pessoal, mesmo que no seu silêncio, liberar espaço emocional para novas emoções, para novas experiências. E se você sente que tem algum rancor que está com você e que não consegue se livrar, vai procurar terapia, porque isso com certeza atrasa a sua vida, atrasa seu crescimento emocional, tá? A procrastinação crônica, né? Identificar as áreas que você tem procrastinado. Às vezes você pega uma lista de coisas que você queria há 5 anos atrás, e isso vai se repetindo todo ano porque está sempre procrastinando. Não deixe isso se repetir. Estabeleça metas pequenas, né? Aquele plano grande, divide em metas bem pequenininhas e vai alcançando uma por uma. Começar o ano com um plano claro pode também te ajudar a reduzir a procrastinação e a ansiedade que isso causa, né? Relacionamentos tóxicos, até gaguejei. Por favor, não leva eles para o ano que vem. Reflita sobre as conexões que drenam sua energia e avalie se é possível estabelecer limites ou se afastar mesmo, né? Avalie essa relação e o que pode ser feito para você não levar essa experiência ruim para o ano que vem, tá? Expectativas surreais ou irrealistas, né? Não leva isso para o ano que vem. Revise as suas metas, revise assim as expectativas sobre você mesmo e a expectativa em relação aos outros e ajuste. Ajuste para o mais realista possível. Sheila, mas espera aí, eu tenho que sonhar, eu tenho que esperar algo mais. Eu sei, mas se você já começa o ano, então às vezes a pessoa fala assim, nossa, esse ano vai ser o ano que eu vou mudar o mundo. Aí no meio do ano já está frustrado, porque descobriu que não vai conseguir mudar, né, o mundo em um ano só. Então, assim, seja realista com você, até para prevenir frustrações. E se tem alguns planos que vão demorar 5 anos, 10 anos, estabeleça qual que é a fatia daquele plano que vai ser para o ano que vem e se concentre nela, né? A autocrítica é uma coisa para você deixar nesse ano, não leva para o ano que vem. Porque você vai precisar trabalhar a gentileza com você mesmo, se permitir ser imperfeito, cultivar um diálogo interno mais gentil e tudo isso que eu já venho falando aqui em vários outros podcasts. Então, essa autocrítica, autojulgamento,
não é saudável levar para o ano que vem, tá? O medo da mudança. Então, tem muita gente que se apega ao que tem, com medo de perder. E com isso, impede o crescimento, porque não se abre também para novas oportunidades. Então, deixa esse medo para lá. Se prepare para a mudança, se abra para a mudança, porque tem muitas coisas boas que você quer viver na sua vida que vão precisar de mudanças, né? Tem um tema também que eu gosto de sugerir, que são as dívidas emocionais. Sabe aquela coisa assim, coisas mal resolvidas, conversas truncadas, deixa isso para lá, assim, resolve os conflitos que não estão resolvidos, seja através de conversas honestas, ou seja aceitando o que não pode ser mudado, e deixa o que tiver que deixar de conflito nesse ano, não leva para o ano que vem, né? Desorganização, porque um ambiente desorganizado vai gerar estresse, vai gerar ansiedade. Então, considere fazer uma limpeza, reestruturar guarda-roupa, seu espaço pessoal, arrumar seu espaço de trabalho, doar aquilo que você não precisa. Tudo isso, final do ano é um ótimo momento para você se livrar daquilo que está só enchendo a sua vida e abrir espaço para o novo, né? Então, eu espero que você deixe essas pendências para trás, porque quando você deixa isso para trás, você se abre para novos começos, novas oportunidades. É como limpar um jardim antes de plantar novas sementes, né? A gente permite que elas floresçam em um solo fértil, bem trabalhado. E a ideia aqui é essa: você está fazendo aqui uma reflexão, né, de fim de ano, lições e aprendizados, já pega também tudo isso que você não quer levar para 2025 e se resolva, tá? Agora, com que abertura eu sugiro que você chegue no ano que vem? Que esse também é um ponto importante, né? Talvez para o terceiro momento desse podcast é você trabalhar aquilo que você quer receber no ano que vem. O que você quer esperar do ano que vem, tá? E aí eu sugiro algumas posturas. Dentro da psicologia, são posturas que vão te ajudar a começar com o pé direito, digamos assim, né? A primeira dela é valorizar suas conquistas. Então, pega tudo que você aprendeu e fala, olha, eu aprendi isso, 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 e nesse próximo ano eu vou levar o que eu aprendi. Eu valorizo o que eu conquistei. Cada pequena vitória celebre, né? Converse com as pessoas boas. E você vai observar também que uma vez que você deixou as velhas posturas, como pessoas tóxicas, mágoas, ressentimentos, desorganização, você deixou isso para trás, você também vai ser desafiado a ter novas posturas, né? E acolher os seus erros como oportunidade de aprendizado, fortalecer os relacionamentos, ter laços afetivos mais próximos, mais profundos, porque tem tanta gente com laços afetivos superficiais e acabam se sentindo sozinho, mesmo cercado de pessoas, né? Então, não é você ter 20, 30 pessoas na rede de contato. Às vezes é ter ali 3, 4, 5 que são próximas, que você pode contar, né? Planejar o ano com metas realistas e também com uma postura de flexibilidade, porque vez ou outra você vai precisar ajustar, né? O mundo tem vários imprevistos, acontece muita coisa e a gente vai precisar aos poucos ir se ajustando, se adaptando. E fazer tudo isso com otimismo, cultivar o otimismo, sabe? Porque no próximo ano é uma chance de recomeço. Se você já começa o ano acreditando que as coisas não vão dar certo, não vão dar. Tem uma frase que eu gosto bastante que é assim, ó, se você acreditar que pode fazer, ou se você acreditar que não pode fazer, das duas formas você está certo, né? Porque no final das contas é você que escolhe. Então faça escolhas pautadas no otimismo, na esperança, em fazer as coisas acontecer, com uma postura gentil com você mesmo, reconhecendo que algumas coisas vão dar errado, e levanta, e sacode a poeira e continua, e se adapta, e ajusta, e se não estiver dando sozinho, né, conta sozinho, pede ajuda. Então, à medida que a gente se despede de um ano, essas reflexões podem servir como um guia para os seus próximos passos. E eu espero que tenha servido para você. Que você possa, inclusive, ouvir esse podcast de novo
com papel e caneta na mão e fazendo, né, nesses 3 momentos. Ó, primeiro momento, o que que eu levo de aprendizado? Quais foram os meus desafios? Quais foram os obstáculos que eu enfrentei? Quem foram as pessoas importantes para que eu possa agradecer? O que que eu quero deixar para trás, que eu não quero levar para o ano que vem, né? E o que que eu quero para esse próximo ano? Né? Que compromissos eu assumo comigo mesmo, de ser gentil comigo mesmo, de celebrar as pequenas conquistas, de lidar bem com os erros, com abertura para o aprendizado, de fortalecer os relacionamentos importantes, de ter metas realistas, de pedir ajuda quando necessário, enfim. Fiz um resumão nesse final e eu espero que tenha sido uma chance para você reescrever uma história, né, cheia de possibilidade de crescimento. Obrigada por me acompanhar hoje. Eu espero que você goste desse episódio, que tenha sido útil para você. E se você gostou, compartilhe com os amigos que também vão se beneficiar. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para saber sempre que um novo episódio for lançado, né? Até o próximo episódio e um abraço para você. Tchau, tchau.